Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós estamos na lição de número 6, como temos aprendido até aqui. Como o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, alertado a igreja da atualidade a respeito dos acontecimentos, do acerto de contas individual, do acerto de contas coletivo, de que um dia nós prestaremos conta. Nós aprendemos como Deus tem nos suportado durante todos esses anos em nossa caminhada. Isso é um chamado, um despertamento para a minha vida, para a sua vida e para a igreja da atualidade. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. Para mim é uma satisfação muito grande ter cada irmão, cada irmã, você que está aqui hoje, caiu de paraquedas aqui no meu canal. Que Deus seja louvado em todas as coisas. Quero já agradecer o carinho de todos vocês, você que tem comentado na minha aula, você que falou de onde você é. Sou muito grata a Deus, pessoas de todo o Brasil, estão aqui juntos. E hoje nós vamos aprender bastante, não será diferente também. Então hoje na lição de número 6 nós vamos falar sobre a justiça de Deus. E o texto que foi tomado por base, para a gente estudar essa aula, foi Ezequiel capítulo 14, versículo 12 ao 21. E eu espero de verdade que você esteja lendo o livro de Ezequiel. Muitas pessoas já me falaram, irmã Jane, já li 2 vezes, outras eu estou terminando, comecei hoje. Enfim, sou muito grata a Deus por você ter aceitado esse desafio, e também estar lendo a Bíblia por todo o ano. Então nós falamos já sobre todos os capítulos até agora, terminamos o capítulo 8, 9, 10 e 11 e 12, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13 e aqui também sobre o capítulo 14. É claro que a intenção do comentarista não é detalhar, comentar todo o livro de Ezequiel, até porque não daria tempo, mas não custa nada como professora a gente dar aquela pinceladinha na aula, para que a aula fique, os alunos fiquem mais situados no contexto da história. Olha, eu li algo que eu achei maravilhoso e ele é propício aqui para essa aula de hoje. Abre aspas. Nunca é tarde, até que venha o juízo ou a morte. Fecha aspas. Então, nunca é tarde, até que chegue o julgamento, até que chegue o acerto de contas. 10, 20, 30, 40 anos. Nós conhecemos história de pessoas que ficaram 40 anos desviadas e ainda alcançaram o arrependimento e puderam retornar a Deus. Mas muitos, infelizmente, não têm a mesma oportunidade. Se engana quem pensa que Deus deixará impune os nossos pecados ou não nos retribuirá segundo as nossas obras. Muita gente acha que está enganando a Deus, mas o acerto, ele chegará. Podem passar os anos, mas todas as palavras de juízo e de bênção, elas nos alcançarão. A nossa fidelidade, nós alcançaremos as bênçãos. A nossa desobediência, nós alcançaremos o juízo da parte de Deus. Deus, ele vela pela sua palavra. Deus, ele não se esquece do que ele prometeu, do que ele falou. Então ele vela, está ali vigiando a sua palavra para que ela cumpra. E ele não a deixará de cumprir. Quando nós olhamos a história da nação escolhida por Deus, não que ela fosse, o próprio Deus disse, não que ela fosse a mais poderosa entre as nações ou a maior nação, em população. Não, Deus não escolheu a nação de Israel por causa dessas características, simplesmente por causa da promessa feita a Abraão. Assim como Israel, também nós não fomos escolhidos por termos algo maravilhoso demais,
por sermos pessoas especiais, diferente das demais. Não foi por esse motivo que nós fomos escolhidos por Deus. Foi Jesus que nos escolheu e chamou a cada um de nós, ainda no pecado. Então ele nos amou lá, ainda no mundo pecaminoso. Uma coisa, a igreja ela precisa saber. Assim como Deus não poupou os anjos que pecaram, assim como ele não poupou os ramos naturais, ele nos tratará da mesma forma. Mesmo que sejamos a igreja de Cristo, a igreja dos últimos dias, Deus nos tratará como ele tratou a nação de Israel, como ele tratou os anjos que pecaram, ele também tratará a sua igreja. Todas as bênçãos, elas são condicionais. Deus não nos abençoará se nós quebrarmos a aliança. Foi assim com Israel, foi assim com Salomão. Olha, enquanto você for fiel, eu também serei fiel com você. Mas o dia que você for infiel, eu também serei. Não que Deus será infiel, mas as bênçãos ele vai retirar de sobre nós. Olhando a história de Israel, nós podemos contemplar a misericórdia e a longanimidade de Deus. Olhando para a minha vida, eu posso contemplar a misericórdia e a longanimidade de Deus. Porque ele poderia ter tirado a minha vida lá quando eu estava no pecado. Mas aprove a Deus me chamar, me escolher, me capacitar para servir no seu reino. Abre aspas. Com puro te mostrarás puro. Isto é, Deus ele corresponde ou responde de conformidade com as nossas atitudes. E com o perverso, ele se mostrará indomável. Fecha aspas. É o nosso texto áureo da lição. Isso se chama justiça de Deus. Retribuir a cada um segundo as nossas obras. Quem prevaleceu em uma briga de força com Deus? Ninguém. Quem pode resistir aos juízos divinos? Quando desagradamos a Deus, ele pode retaliar de uma maneira que todos ficarão assombrados. Assim foi com a nação de Israel. E assim será também com a igreja, se não mudarmos de postura. Nós vamos aprender hoje que existe um tipo de petição que Deus não atende. Que em alguns casos, mesmo justos intercedendo por alguma causa difícil, Deus ele não atende. Quando Deus quer tratar com uma pessoa, com uma nação, não há intercessão que resolva. Não existe intercessão a favor dos juízos divinos, pois é chegada então o juízo divino. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula, fica comigo até o final dela e nós vamos aprender bastante a respeito da justiça de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, as profecias principalmente, nós precisamos diferenciar quando esta profecia ela é genérica, abrange todas as pessoas, todas as nações, e diferenciar da profecia quando ela é individual, para uma pessoa, ou somente para uma nação, para um povo, para uma igreja. Então nós precisamos ler a Escritura Sagrada e conseguir perceber essa diferença. Quando Deus está falando de modo genérico, que é para todos, e quando Deus está tratando com um povo, com uma pessoa em particular. Deus disse a Ezequiel, abre aspas, quando uma nação ou uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Fecha aspas. Isso é quando é uma profecia genérica.
Não se sabe para quem Deus está falando. Agora, quando ela é específica, é Deus falando diretamente a uma nação ou a uma pessoa, como aqui no caso do capítulo 14, no verso 21. Era para Jerusalém aquela profecia que Ezequiel estava pronunciando. Deus trouxe para acerto de contas com Judá os 4 maus juízos: a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a retribuição do juízo divino. É Deus retribuindo com a sua justiça os anos de pecado da nação de Israel, e assim também acontecerá conosco lá na grande tribulação. No capítulo 14, Deus trata acerca da idolatria do povo e dos líderes que iam buscar orientação espiritual com Ezequiel. Na verdade, eles tinham construído ídolos em seus corações e iam a Ezequiel como um entretenimento. Fingiam ser espirituais. Na verdade, eles não queriam esclarecimentos espirituais ou como fazer para voltarem à verdadeira adoração. Essa não era a intenção daqueles líderes. Como será que nós estamos hoje? Será que nossos cultos são apenas um entretenimento religioso e o nosso coração está longe de Deus? Será que nós vamos aos cultos, à igreja, porque nós não temos para onde ir e lá nós encontramos uma recreação, né? Encontramos as pessoas? Será que honramos a Deus somente com os nossos lábios, como a nação judaica? Os fariseus, eles também eram assim no tempo de Jesus. E o temor a Deus consistia apenas em mandamentos de homens. Os altares construídos em nossos corações é o motivo desse distanciamento. Quando construímos altares em nossos corações, cada vez mais nós vamos nos distanciando de Deus. No ponto 1, o discurso profético de Ezequiel. Esse capítulo, ele é um chamamento ao arrependimento. Nós encontramos alguns temas aqui neste capítulo 14. Então, no versículo 6, nós encontramos Deus chamando a nação ao arrependimento. Não é desejo de Deus, né, executar juízo sobre o seu povo. Então, primeiro ele chama ao arrependimento e também nós encontramos aqui o aviso do juízo divino no versículo 12. Quando Deus deu a lei no Sinai, era para guiar o povo, para que ele fosse conduzido. Assim como a Bíblia é o nosso guia, é a nossa bússola. Era para fazer daquela nação uma nação santa e preferiram se contaminar com o mundo. A igreja também foi estabelecida para ser um povo santo, separado, mas infelizmente hoje muitos estão preferindo se contaminar com o mundo. Então Deus revela por intermédio de Ezequiel quais seriam os juízos para os rebeldes e no final eles saberiam que Deus não agira sem motivo quando vissem a conduta e as ações deles. Nós falamos na outra aula que as pessoas estavam achando que Deus estava agindo assim, sem motivo nenhum. Mas antes do juízo, Deus chama a todos ao arrependimento. Este é o objetivo de Deus, que todos se arrependam. Deus, então, ele envia seus mensageiros para advertir o povo sobre as consequências de quem não obedece à palavra. Deus não faz nada sem nos avisar. Ele usa os seus mensageiros, Ele usa os seus profetas. Nós somos avisados
por intermédio das Escrituras Sagradas. E a pergunta que fica é: por que Deus avisa seus feitos futuros? Deus podia fazer tudo sem avisar, Ele é Deus, para que as pessoas se arrependam. Este é o desejo de Deus quando Ele avisa sobre seus juízos, vindouros. Pedro escreveu algo que eu acho maravilhoso. O dia que meus olhos espirituais abriram para este versículo, eu confesso que eu fiquei apaixonada, mais apaixonada ainda com a palavra de Deus. Quando ele diz em sua carta que a paciência de Jesus Cristo significa salvação. Jesus não está demorando a voltar, Essa demora que nós achamos, entre aspas, é um chamado ao arrependimento. Então, essa longanimidade, essa demora de Jesus voltar, é um chamado para as pessoas ao arrependimento. Porque a paciência de Deus, ela resulta em salvação. Porque Deus, Ele não quer a nossa condenação, e sim a nossa salvação. Para recebermos o perdão divino, nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Não tem como receber perdão divino sem arrependimento. O perdão, ele é o resultado do nosso arrependimento, como foi no caso da cidade de Nínive. Quando Deus prometeu dar a terra dos amorreus aos judeus, essa promessa seria ainda para um tempo muito distante, Deus estava falando com Abraão, lá no tempo de Abraão. Deus disse para Abraão: olha, a 4ª geração sua vai habitar aqui, nessa terra. Mas por que Deus não deu aquela terra imediatamente para eles? A Bíblia diz que porque a medida da injustiça deles, dos amorreus, ainda não estava cheia, não estava completa ainda a injustiça dele. Isto é, Deus ainda o suportaria por mais um pouco de tempo. No caso dos judeus em questão, o castigo era inevitável. Deus o suportara por vários séculos. Deus suportou aquele povo por 40 anos no deserto. Suportou aquele povo no período dos juízes, de aproximadamente 355 a 455 anos, conforme sugerem alguns comentaristas. Depois ele suportou aquele povo aproximadamente por 500 anos de monarquia. Foi a longanimidade de Deus para trazê-los ao arrependimento que fez com que Deus os suportasse por tanto tempo. Por que Jesus não voltou ainda? Pelo mesmo motivo. Longanimidade. É um chamado de Deus à nossa geração ao arrependimento. Quando Deus trouxe o juízo à nação, foi uma questão de justiça e de santidade. O que é justiça de Deus? A justiça, no conceito secular, é um conceito de ética. É a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. É avaliar o que é direito, o que é justo. É o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Então, nós somos justos com esta pessoa. Deus, Ele é o juiz de toda a terra. Ele age corretamente e pratica a justiça. Como não esperar que Deus faça justiça a quem quer que seja? Mesmo que seja a nação santa, ou mesmo que seja a Igreja de Cristo, Ele nos tratará com justiça. Se o povo continua a desobedecer a Deus, Ele agirá com justiça sempre. Misericórdia, longanimidade,
mas Deus, ele é justiça e ele é santo. Ponto 2. A primeira parte do oráculo, dessa profecia do capítulo 14, que nós estamos tratando aqui. Nós já falamos que é de forma genérica e pode ser qualquer nação aqui. E aqui fica claro as formas de Deus castigar os desobedientes. Ele torna instável o sustento do pão. Como que isso é feito? Como que Deus trabalha, né, nessa instabilidade do sustento das pessoas? Imagina o Brasil, que segundo fontes, ele alimenta quase 1,3 bilhão de pessoas. Poderia ter instável o sustento de pão? Não, o Brasil produz muito alimento. Mas quando Deus faz, ele causa a instabilidade no sustento do pão. E que ninguém duvide disso. Não é porque somos um dos maiores produtores de grãos, de alimentos no mundo, que isso não pode acontecer. Porque Deus fez isso com a nação de Israel. Hoje nós temos um exemplo vivo da Venezuela. Vizinha nossa, que já foi uma das nações mais ricas do mundo. A 4ª nação mais rica do mundo. E hoje vive em calamidades. Instabilidade do sustento do pão. Um governo corrupto, ele assola uma nação. E ela serve de exemplo para nós. Quando o cerco aconteceu em Jerusalém, a fome assolou aquele povo que não acreditavam que Deus concretizaria as suas profecias ou as suas promessas ou os seus juízos. Nós podemos chamar aqui a fome, lá no livro de Apocalipse, é o 3º cavalo de Apocalipse. Então ainda haverá uma grande fome mundial. E isso trata de uma grande crise econômica, de uma grande recessão financeira. Somente governos corruptos no poder, eles podem trazer essa instabilidade do pão. Deus está nos dando oportunidade de nos levar ao arrependimento. No ponto 3, descrição dos agentes do juízo divino. Nós vamos falar sobre quais são esses agentes do juízo divino. Como pode uma nação escolhida por Deus, tirada com mão forte do Egito, conduzida à terra prometida e dar glória aos deuses pagãos? Como isso pôde acontecer? Foi isso que aconteceu em Judá. Eles estavam dando glórias aos deuses pagãos, mesmo sabendo que era Deus que enviava as chuvas, que fertilizava a terra e os campos. Infelizmente, quantas pessoas hoje agradecem a deuses feitos por mãos humanas, que são eles que nos prosperam. Assim foi Judá. Eles davam a Baal a honra de abençoadas colheitas. Nem vamos tratar aqui do juízo de Deus aos deuses, com letra minúscula lá do Egito. A seca, ela era um sinal visível do castigo divino. Então, está faltando chuva, nós podemos ter certeza que é Deus punindo uma localidade. Somente Deus pode mandar as chuvas nas estações certas e fazer transbordar os rios, que é o nosso desejo. A espada, ela é uma forma de designar a guerra. Parece ser o 2º cavaleiro do Apocalipse. Lá também haverá guerras. E toda guerra, ela resulta em fome e pestes. A guerra entre a Ucrânia com a Rússia resultou em uma crise mundial. Uma crise mundial. Petróleo
e agricultura foram atingidos. Quantos países estão na instabilidade econômica por causa do petróleo, por causa do alimento, né? Tudo subiu de preço, os alimentos da cesta básica subiram de preço. Graças a Deus, nosso presidente, ele contornou a situação com diplomacia, senão nós estaríamos mergulhados em uma crise pior do que a que nós já estamos. O que é fome? É a escassez de alimentos provocada pela destruição da produção agropecuária. No capítulo 12, Ezequiel dá outra profecia com um sermão prático, né? Nós já sabemos que é isso. E Deus o adverte a respeito da escassez de alimentos que viriam e eles preferiram não crer. Imagina, Deus falando conosco que vai ter fome, vai ter escassez de alimento, vai ter escassez de víveres e nós continuarmos na nossa rebeldia. A peste, ela é o resultado da epidemia causada pelas mortes no campo de batalha e ainda o envio de animais ferozes. Pois, sem controle, eles se multiplicam, causam desastres ambientais e perigos aos humanos. Eu só quero abrir um parênteses aqui, não vamos entrar muito nisso. Quando Israel foi levado para o cativeiro, né? Samaria ficou abandonada, ficaram só os mais pobres lá. Então, os leões, né, as feras, começaram a se multiplicar, né, e a devorar as pessoas. Então, eles foram instruídos, os caldeus foram instruídos a trazer, né, sacerdotes e trazer mais pessoas para povoar Samaria, porque senão as feras iam se multiplicar e aquela nação também ia desaparecer. Então, a peste é o resultado da epidemia. Então, eu já vi noticiários, e acredito que você também já tenha visto, né, do aumento da população de jacarés, de capivaras, de escorpiões, de aranhas, de abelhas, enfim. Deus tem tudo isso para trazer juízo a qualquer nação. Isso torna um desequilíbrio. Então, abre-se a temporada de caça, porque se não tiver controle desses animais, eles acabam com as pessoas, né? Eles destroem as pessoas. O que aconteceu com Judá pode acontecer com qualquer nação da atualidade. É Deus que traz prosperidade. É Deus que traz paz. Mas precisamos ser fiéis a Ele. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a petição que Deus não atende. Que tipo de oração que Deus não atende? Que tipo de intercessão que Deus não atende? A pergunta que fica para nós é: Deus ouve todas as orações? Sim, Ele ouve todas as orações. Agora, Deus responde a todas as orações? Não, Deus não responde a todas as orações. A nossa oração, para ser respondida, para ser aceita, ela tem de estar de conformidade com a vontade de Deus. Somente assim ela será respondida. Aprenderemos aqui nesse livro que homens que foram justos no seu tempo, nem mesmo por causa deles, Deus mudaria o juízo inevitável de Judá. O nosso dever é interceder por todos. Se Deus vai enviar juízo, ou se Deus vai enviar perdão, bênção, isso já não é problema nosso, né? O nosso dever é interceder por autoridades e civis. A intercessão, ela é necessária em todos os contextos. Devemos orar por todas as pessoas. Sodoma e Gomorra. Se houvesse pelo menos 10 justos, Deus não destruiria aquelas cidades. Qual era a conta que Abraão estava fazendo na cabeça dele?
Ló, sua esposa, seus filhos, seus genros, e ele imaginava que talvez ele tivesse filhos, então daria um total de 10 pessoas. O que Abraão estava imaginando? Por causa da família de Ló, Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra. Quando nós lemos a história, então descobrimos que ali não havia 10 justos. Não havia justos, 10, pelo menos 10 não havia naquelas duas cidades. Então as cidades, elas foram destruídas. Moisés e Samuel, eles foram dois baluartes, da história do povo de Israel. Eles foram o alicerce, eles foram a base daquele povo. Intercederam pelos pecados do povo e Deus não atendeu. Outras vezes, eles intercederam pelo pecado do povo e Deus atendeu. Por que Deus atendeu a intercessão deles no seu tempo? Porque ainda o cálice da ira de Deus não tinha transbordado. Não havia transbordado o cálice da ira de Deus. Agora era chegado o momento do acerto de contas. Era inevitável. A santidade e a justiça de Deus estavam em jogo. Era o zelo pelo nome de Deus. Deus não permite que seu nome seja blasfemado e fique sem punição. Moisés intercedeu pelo povo quando eles construíram o bezerro de ouro. Deus queria matar todo mundo. Deus queria exterminar aquela nação e fazer uma outra nação a partir de Moisés. Moisés então orou, suplicou, que vão falar do teu nome, que o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto. Então ele suplicou a misericórdia divina e pediu a Deus que se lembrasse das promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus moveu-se da ira. Na conquista de Canaã, os espias transtornaram o coração do povo, colocou medo no coração do povo, porque o povo era gigante, o povo era muito poderoso, e o povo desfaleceu de medo, E mais uma vez Deus queria destruí-los. Deus falou, vou destruir esse povo. Não está valendo a pena nada disso. Mais uma vez, Moisés intercedeu e Deus atendeu aquela intercessão. Porém, eles foram impedidos de entrar na terra prometida. Samuel em Mispá intercedeu pelo povo, pois eles estavam temerosos por causa dos filisteus e Deus então atendeu o pedido de Samuel. Mas depois, nós encontramos o próprio Moisés intercedendo por ele mesmo. E Deus disse que não falaria mais sobre aquele assunto e que ele não entraria na terra prometida por causa do seu pecado. No ponto 2, um castigo inevitável. Era inevitável que a nação fosse punida. Deus, o que isso aqui fala conosco? Que Deus nos suporta até um certo tempo. Encontramos na Bíblia diversas pessoas que por anos iraram a Deus, somente não contavam que um dia chegaria o acerto de contas. Israel brincou com Deus e o tentaram acerca dos ídolos e foram punidos. Jerusalém foi destruída juntamente com o templo. Os líderes levaram o povo à apostasia generalizada. Eles zombaram dos profetas. Eles desprezaram a palavra de Deus. Eles expuseram ao ridículo os profetas de Deus, até que a ira de Deus se levantou contra o seu povo. Será que hoje a igreja não está comportando igual? Ou ela está comportando diferente da nação de Israel? Quantos homens e mulheres de Deus são ridicularizados por pregarem a verdadeira palavra do Senhor? Deixados de lado às vezes, expulsos dos seus cargos. Por que Deus tolera tanto tempo? Por quê?
por compaixão. Apenas isso. Compaixão. Assim como Deus teve compaixão de nós, Ele também tem compaixão de outras pessoas. E nós precisamos entender isso. Às vezes Deus se recusa a perdoar nação e até mesmo pessoas, como no caso de Saul. Saul se comoveu a respeito dele, mas Deus já o havia rejeitado e escolhido outro rei. Deus disse para Samuel: até quando você terá dó de Saul? Até quando? Muitas pessoas desviadas estão fiadas, confiando nas orações da igreja, na oração de seus pais. Infelizmente, muitos já partiram daqui, pois o juízo de Deus os alcançou. Deus não nos suportará para sempre. Não será para sempre. No ponto 3. Quando Deus não atende a oração intercessória. Quando isso acontece? Ou por que isso acontece? Porque o cálice transbordou. E é chegado o acerto de conta individual ou coletivo. A palavra de Deus, ela não é contraditória quando Tiago afirma que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós sabemos que pode sim, que uma oração intercessória, ela faz milagres. Isso é porque quando o juízo vem, é porque Deus já deu diversas oportunidades para que a nação ou a pessoa chegue ao arrependimento e chegou o acerto de contas. Há pecado que não leva à morte. A estes nós podemos orar, ou por estes nós podemos orar. Mas ao que leva à morte, João escreveu que não há necessidade de oração, pois não haverá arrependimento por parte do pecador. A apostasia total, ela é pecado para a morte. A pessoa, ela se afasta da fé e abjura. O que é isso? Ela se afasta e ela renega a sua crença, como os judeus fizeram. O princípio moral que antes eles acreditavam, eles deixam de lado. Foi exatamente isso que fez a nação escolhida. Sempre caíam em idolatria e depois se arrependiam por diversas vezes. Eles pecavam, Deus vinha com juízo, eles se arrependiam. E isso nós encontramos em toda a história da nação de Israel. Até que não houve mais tempo. Chegou o acerto de contas. No último tópico, no terceiro tópico, sobre a intercessão de Noé, Daniel e de Jó. Por que Deus escolheu estes homens? Esses nomes, para citar aqui, que não ia ouvir a intercessão deles e que uma cidade não deixaria de ser destruída por causa deles. Simples. A justiça demonstrada de como viveram suas vidas diante das provas e das perseguições. Aqueles homens foram justos no seu tempo. Foram fiéis, mesmo diante de tudo que viveram. E mesmo assim, se eles estivessem na cidade, escapariam apenas pelas suas vidas. A justiça deles não tinha condição de salvar a cidade, apenas a vida deles. E por que isso? Porque era o acerto de contas. E nem mesmo eles conseguiriam mudar o destino daquela nação. A nossa fé, ela não pode ser imputada aos outros. As pessoas, elas precisam crer e ter a sua própria experiência com Deus. Quem dera se pudéssemos imputar aos nossos familiares a nossa fé. Não haveria tanta condenação eterna. Mas nós não temos poder de imputar a nossa fé aos nossos familiares. Isso implica a responsabilidade individual
de cada um. É o assunto-chave do livro de Ezequiel. Responsabilidade individual. Deus não castiga as pessoas por causa dos pecados de outros. E da mesma forma, Ele não aceita a justiça de outros para compensar pelos pecados dos outros. Era isso que Deus estava dizendo aqui para Ezequiel naquele tempo. Somente a morte de Jesus Cristo compensou o pecado dos pecadores. Foi feita justiça nossa. Somos aceitos por Deus e justificados mediante o sangue de Jesus. Sabe o que eles pensavam? Que Deus era obrigado a suportar os pecados do povo por causa dos justos que viveram ali. Será que não perceberam o tempo, naquele tempo, que muitos justos foram levados ao cativeiro? Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, estavam todos ali no cativeiro. E muito mais ainda estavam. Que o profeta Jeremias, mesmo sendo justo, ele sofreu também? Muitos acreditam que por causa da justiça de alguém, ele não sofrerá os danos. Eles conheciam a palavra de Deus e a oração feita por Abraão. E como haviam mais que 10 justos ali, eles conheciam a oração de Abraão. Que Deus falou, se tiver 10 justos aqui, eu não vou destruir a cidade. Então o que eles tinham em mente? É claro que ali tinha muito mais de 10 justos. Então, de jeito nenhum, Deus vai destruir Jerusalém. De jeito nenhum, Deus vai destruir o templo, porque que tem muito mais de 10 justos. Eles conheciam a palavra, e traziam elas para aplicação, para ficar livre ali naquela época. Eles não acreditavam que Deus iria destruir a cidade. Para eles, o profeta estava blefando. Foi necessário trazê-los à realidade. Quando Ezequiel usou a chancela, abre aspas, assim diz o Senhor, fecha aspas, trazendo mais seriedade e firmeza de que era Deus de que estava falando. Como tinham esse argumento, Ezequiel afirmou que mesmo se tivessem naquela cidade Noé, Daniel e Jó, a cidade sim, ela seria destruída. No ponto 2, Noé, Daniel e Jó. Dos 3, Daniel é o único que não se encaixa com firmeza aqui. Muitos comentaristas sugerem não ser o Daniel do livro, que nós conhecemos. Outros afirmam que sim, que provavelmente já haviam 15 anos de cativeiro e Daniel já estava com quase 30 anos e que o seu sucesso na Babilônia foi precoce. Então a fama de Daniel se espalhou ali e Deus estava usando a justiça de Daniel para falar com aquela nação. Noé e Jó não eram israelitas. Esses ninguém surpreende, visto que eles não eram judeus. E a nação nem ao menos havia sido ainda estruturada no tempo deles. Noé viveu antes de Abraão e durante o dilúvio. E a sua fé o ajudou a colocar os seus filhos na arca. Jó era de Uz e a sua fé possibilitou o perdão dos seus amigos. Era nisso que as pessoas estavam alicerçadas. E Deus estava mostrando para eles que nem esses 3 grandes personagens, justos, que a sua fé contagiou outras pessoas, não poderiam impedir a destruição de Jerusalém. Daniel, com a sua fé, ele ajudou a salvar seus 3 amigos. Eles usam como artifício para comprovar
que não seja o Daniel do livro, a escrita do nome dele e a sua juventude. Ele era muito jovem, né? Para Deus trazer ali um personagem tão jovem. Ezequiel emprega Daniel, né? Eu vou deixar escrito aqui para os irmãos verem, também tem na lição. E não Daniel, como empregado no livro de Ezequiel. Daniel, ele é uma prova viva de que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. E a idade não vem muito ao caso para ser um justo. A fé e a reputação de Daniel se espalhou rapidamente entre os cativos. E foi por isso que o nome dele entrou aqui nessa história. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais. E também vou deixar um banner aqui, se você quiser adquirir este comentário em PDF único. Vou deixar o link aqui do meu WhatsApp, como você entra em contato comigo, se você deseja receber este comentário do jeito que ele está aqui em PDF. Se não, você pode ficar aqui no meu canal assistindo às aulas e aproveitando, né? Porque nós, professores, precisamos de bastante subsídios para as nossas aulas, né? Levar um aprendizado de qualidade. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus continue nos abençoando. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.